A realização da Copa do Mundo no Brasil serve, entre outras coisas, para balizar o calendário de grandes obras no país. O trem-bala, por exemplo, que deve ligar o Rio a Campinas, passando por São Paulo. E a reforma do aeroporto de Viracopos, que pode se transformar na melhor opção frente à saturação de outros terminais. O deputado Jonas Donizete, do PSB de São Paulo, está aqui com a gente na sua primeira legislatura federal, depois de passar pela Assembleia de São Paulo. Sim. Não é? E o senhor é de Campinas. Sim. Então, essa questão do trem-bala e do aeroporto de Viracopos dizem muito respeito à sua, digamos, à sua área de atuação ali. Agora, deputado, eu estava até te falando antes de a gente começar a gravação, quer dizer, eu estava lendo outro dia que tanto a reforma de Viracopos quanto a grande obra do trem-bala, que seria a maior obra, né, desse governo, Sim. não ficariam prontos a tempo de atender a demanda da Copa do Mundo. É isso mesmo? É esse o cronograma? Está defasado com os grandes acontecimentos do país? Elimar, eu costumo dizer que obra é igual, às vezes, planta, quando a gente vai plantar algum pé de fruta, né? A gente fica pensando sempre no resultado final, né? Mas alguém tem que começar, e começar com planejamento, começar fazendo as coisas corretamente. E essas duas obras que você citou, eu acompanho há muito tempo o desenrolar disso, desde a minha época de vereança na cidade de Campinas, né? E eu pretendo agora, como deputado federal, também ter uma atuação forte aqui na Câmara dos Deputados para que essas obras realmente saiam do papel, né? Virem uma realidade. Na questão do prazo que você falou, já existe uma expectativa que a segunda pista de Viracopos possa ficar pronta antes da Copa de 2014. O grande entrave era a licença ambiental, que foi concedida agora no princípio do ano pela Secretaria de Meio Ambiente Estadual. Porque obras desse porte, geralmente a questão ambiental pesa muito. Destravado isso, agora depende desse processo de licitação, num processo mais normal de obras. E no caso de Viracopos, quando Viracopos começou, o aeroporto de Viracopos, começou com vocação de aeroporto internacional. Me lembro. E aí, com a questão do aeroporto de Cumbica, acabou frustrando essa expectativa e Viracopos ficou abandonado. Me diz uma coisa, desculpe interromper. O senhor bem lembrou agora. Viracopos era, alguns bons anos atrás, a grande opção de um aeroporto internacional. Aí construiu-se Cumbica. Cumbica era saturado. Viracopos volta a esta vocação original de ser um grande aeroporto, um grande terminal de passageiros, ou Viracopos continua sendo um grande aeroporto de carga? Porque eu já li em alguns lugares, já li em várias ocasiões, que o Viracopos seria talvez o grande aeroporto de carga do continente da América do Sul. Hoje já é. Já né? é? Na parte de carga, hoje já é. De passageiros, o ano que passou, transportou mais de 5 milhões de passageiros. Com esse aquecimento da aviação regional, hoje Viracopos já está com a estrutura praticamente saturada, com o movimento de hoje. E existe um estudo de companhias aéreas internacionais que mostram que o aeroporto de Viracopos ele tem uma expectativa no ano de 2025 de poder transportar cerca de 60 milhões de passageiros ano. Para você ter uma ideia, 3 vezes mais. O aeroporto de Xangai transporta 50 milhões. Por que isso? Porque os aeroportos da cidade de São Paulo, Congonhas não tem para onde crescer. Cumbica também tem restrições, até por questões climáticas. Cumbica, na língua tupi-guarani, não sei se você sabe, mas quer dizer nuvem baixa. Eu lembro disso. E Você comentava isso na época, né? A região de Viracopos, ela tem um céu de brigadeiro, é praticamente condições próprias para pouso e decolagem o ano todo. Tanto é que serve muito de socorro para Cumbica em casos que o aeroporto fica impedido de pouso e decolagem. Então, a questão de Viracopos eu acho que é praticamente uma realidade. O grau e a aceleração desse nível de crescimento é algo que não dá para se prever. E a questão do trem, o trem de alta velocidade, o TAV, né? Que lá na região o pessoal costuma falar trem-bala, né? Muito tempo se falou isso e agora eu vejo ele mais perto da realidade. Teve esse adiamento agora da abertura da concorrência, né? Porque é um processo grande, envolve muitos interesses e eu acho que realmente tem que se fazer as coisas bem feito. E esse trem precisa ser entregue para alguém que tenha capacidade já comprovada de tocar uma obra desse porte. É uma obra de porte de 35 bilhões. Exatamente, é muito dinheiro, né? Envolve uma programação, tem que ter algo muito bem feito e eu acho que é algo muito positivo, porque o Brasil, pela dimensão que tem, não deveria ter abandonado o transporte férreo, né? Infelizmente abandonou
ficou só na carga, o transporte ferroviário por carga, e abandonou passageiros. E agora, hoje, a gente sente o reflexo disso com as nossas rodovias congestionadas. Deixa eu perguntar uma coisa. É que, pensando em Campinas e região, a gente pensa que as pessoas talvez não saibam, mas Campinas é a sede de uma região Metropolitana. É uma região que talvez seja o segundo polo em termos de consumo no país, que é uma região de alto poder aquisitivo. Bastante pujante. Né? E agora, com o trem-bala, digamos, com o trem-bala e com o aeroporto de Viracopos, digamos, com essa projeção que você citou aqui agora, com essa ampliação das instalações, nova pista, novas instalações, isso significa o que na região? Porque a região está preparada para esse impacto, porque aí significa o seguinte, significa que em termos de infraestrutura, a região de Campinas está na hora de um grande upgrade, né? De um grande salto. Elimar, você colocou um ponto que é fundamental. Eu acho que tem duas regiões no estado de São Paulo que precisam se preocupar com isso. Uma é a região metropolitana de Campinas, outra é a região da Baixada Santista, por razões diferentes. Na Baixada Santista, por causa do pré-sal, e na região de Campinas, porque esse trem acontecendo realmente vai trazer uma movimentação grande de pessoas, algo que isso mostra a história do desenvolvimento das cidades. Na época, quando começou as ferrovias dos Barões do Café, mostram que as cidades que mais se desenvolveram eram as cidades que eram sedes, que tinham as estações principais das estradas de ferro. Depois, com as rodovias, mesma coisa. Isso é um caminho natural da humanidade, ou seja, o transporte, facilitando a questão do transporte, o desenvolvimento vem com ele. Então, precisa se pensar também, e eu acho que nesse ponto eu também quero influir, em questões de moradia, em questões de infraestrutura, em questões de segurança, que tudo isso afeta a vida de uma população. Campinas ganha uma nova dimensão com essas obras? Olha, eu creio que sim. Campinas ela já vem figurando no cenário nacional, como você mesmo colocou, é hoje a terceira maior praça de compensação de cheque do país, né? Perde apenas para a Grande São Paulo e para o Rio de Janeiro. E eu acho que com essas obras a tendência é que o progresso venha ainda com mais velocidade. Até mesmo porque está se disputando também aí a empresa que vai gerenciar essa questão do trem para que a sede fique lá na região metropolitana de Campinas também. A gente está na reta final e eu queria saber o seguinte, a sua estreia, né, aqui na Câmara dos Deputados, né, o ano legislativo está começando. Como é que foi a sua estreia? Alguma proposta já na cabeça? Alguma ideia? Alguma coisa? Olha, Neymar, eu tenho comigo que na vida nós somos assim, nós não podemos perder a humildade em tudo que vamos fazer. Então, estou chegando aqui no Congresso com muita humildade, com muita disposição para o trabalho. E eu já apresentei 5 projetos. Um deles, que eu acho interessante e propício para esse momento da sociedade que a gente vive, para combater a violência, nós tivemos um episódio lá em Campinas, de um elemento que foi preso e a polícia soltou por causa da lei eleitoral. E ele solto, depois de um mês, tirou a vida de um senhor. Ou seja, não dá mais para a sociedade conviver com isso. A polícia prende e solta depois. Uma situação como essa por Sua causa... proposta é alterar a legislação? A lei eleitoral para que deixe de existir essa cláusula, ou seja, não é porque é período eleitoral, isso era em regimes autoritários, hoje nós vivemos em plena democracia, ninguém vai prender ninguém mais para alterar resultado de eleição, então não dá mais para a gente conviver com uma lei como essa que acaba colocando em risco a vida das pessoas. Deputado Jonas Donizete, muito obrigado pela sua vinda aqui. Vamos falar mais, discutir mais, conversar mais, tenho certeza que você vai comparecer mais aqui no Palavra Aberta. Foi uma conversa agradável, eu é que agradeço. Obrigado. E obrigado a você que ficou com a gente até agora.